Tem duas coisas que você não vai conseguir escapar nessa vida. Uma delas é a morte e a outra é para um fã de basquete da famosa pergunta: quem é o melhor jogador de todos os tempos, Michael Jordan ou LeBron James? Há muitas vertentes para essa pergunta, inclusive a desculpa que muitos usam para responder, que é MJ é maior, porém o LeBron é melhor. Mas cá pra nós, se tiver que alguém ser o top 1, o 01 da parada, quem seria? E é para isso que chegamos até o vídeo de hoje. E nessa discussão temos três tipos de pessoas. A primeira, que acham que Michael Jordan é o melhor e maior jogador de todos os tempos. A segunda, que acham que LeBron James é o melhor e maior jogador de todos os tempos. E a terceira opção, que são as pessoas que literalmente são a minoria, mas que realmente acreditam que o GOAT é um terceiro indivíduo. Como por exemplo Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Bill Russell, Magic Johnson, Larry Bird ou até mesmo Stephen Curry. E por favor, não desconsiderem por completo nossos queridos Enzos. Mas para fazermos esse debate de forma correta, vamos ter que separar essa disputa por partes, pontuar essas partes para cada um dos lados, e as disputas serão feitas de forma imparcial e com base em dados estatísticos, pesquisas e os fatos que temos a respeito de ambas as carreiras, ok? E o foco vai ser os dois principais indivíduos desse grande debate. Então espero que o resultado não decepcione vocês e que nenhum de vocês fique bravo com as minhas análises. Precisamos começar por algum lugar, né? Então por que não do pressuposto mais óbvio, que seria os títulos de cada um. Para esse capítulo precisamos dividir em duas partes. Primeiramente, os principais: número de campeonatos, MVPs de temporada regular, MVP das finais, jogador defensor do ano, seleção para times ideais, times de defesa ideal, time e prêmio de calouro e seleções ao All-Star Game. De um lado temos Michael Jordan, 6 títulos, 6 MVP das finais, 5 MVPs, 1 jogador defensor do ano, 14 seleções para o All-Star Game, 11 seleções de times ideais de finais de temporada, 9 times de defesa, ganhou o calouro do ano e esteve presente no primeiro time de calouros. Do outro lado temos LeBron James, 4 títulos, 4 MVP das finais, 4 MVPs, nenhum defensor do ano, 20 aparições no All-Star Game, 19 seleções para times ideais, 6 seleções para times de defesa, ganhou o calouro do ano e fez parte do primeiro time de calouros. Ambos foram calouros incríveis, tiveram aquele começo de carreira parecendo um filme de Hollywood e indiscutivelmente receberam as honras do primeiro time. Mas no restante o Michael Jordan ganha do LeBron em 5 das 7 premiações. E as duas que o LeBron levou, ainda temos que colocar em xeque a sua longevidade. Porque se o Michael tivesse jogado por mais temporadas, com certeza teria aparecido em mais All-Stars e mais times ideais de finais de temporada. Mas não vamos dar demérito à qualidade que o LeBron James coloca em quadra com a idade que ele tem. E mesmo com tanto tempo de excelência na liga, 21 temporadas de LeBron James, até o atual momento ele tem 6 temporadas a mais que o Michael Jordan. E mesmo assim, Michael Jeffrey Jordan ainda tem mais times de defesa que LeBron James, além do título de defensor do ano. Algumas premiações do Michael Jordan que eu deixei de fora, como o prêmio IBM, que dava um notebook para um jogador, que o Michael Jordan tem 2 prêmios desse no caso. Esse prêmio eu não levei em consideração, pois ele não existia mais na época do LeBron. Ou senão o título de torneio de enterradas, que o Michael Jordan tem 2. Já o LeBron James nunca participou de um torneio de dunk. O que gera outra discussão que provavelmente o LeBron tenha tornado irrelevante a participação de estrelas como o Michael Jordan mesmo participou nos desafios de enterrada. Ou então o título da NCAA, que o Michael Jordan ganhou pela Faculdade da Carolina do Norte, mas LeBron James entrou direto do ensino médio na NBA. E pelo lado do LeBron temos o In-Season Tournament, que é o torneio do meio da temporada da NBA que foi instituído nessa temporada de gravação desse vídeo, temporada 2023-2024. Como só tivemos uma edição e nessa edição o LeBron James ganhou, não podemos levar em consideração pois não existia na época do Jordan. Então, como os critérios sou eu que decido, esses daí não vão entrar não. Então até o atual momento, 1-0 para Michael Jordan. A segunda parte desse capítulo seria o número de vezes que o jogador liderou a liga em pontuação, rebote, assistências, roubos de bola e tocos, onde Michael Jeffrey Jordan liderou a liga 10 vezes em pontuação, 3 vezes em roubos de bola e o LeBron apenas 1 vez em pontuação e 1 vez em assistências. Aqui provavelmente você vai ficar com raiva de mim, por mais que seja de forma esmagadora a quantidade de vezes que Michael Jordan foi o cestinha da liga e tenha liderado 3 temporadas em roubos de bola, enquanto o LeBron não tem nenhuma. Já o LeBron James foi líder em assistência 1 vez, que é um título que o Michael Jordan não tem. Eu vou ser obrigado a entregar 1 ponto para cada. E aqui vai um motivo. Michael Jordan teve uma carreira mais curta e com toda certeza mais intensa. Ele era o cara da NBA durante 13 temporadas. E todas essas premiações provam isso. Mas o LeBron James, mesmo sendo menos intenso, ele mantém um padrão de excelência por mais tempo, sendo constantemente o melhor, ou entre os 5 melhores jogadores da liga durante os últimos 20 anos.
Digamos que a carreira do Jordan foi uma corrida de 100 metros, onde ninguém sequer chegou perto de fazer os feitos na qual o MJ fez. Porém, o LeBron James é como se fosse um maratonista, que mantém o seu ritmo quase que de forma sobre-humana por mais tempo que nenhum outro conseguiu, e ainda aparenta estar longe do seu fim. Dito isso, eu acho que tenha ficado claro o motivo da dupla pontuação. O que me traz uma pergunta de por quanto tempo mais o LeBron precisa continuar sendo tão bom quanto ele foi esse ano e quanto ele foi em outros anos, para que a maioria das pessoas possam considerar ele o maior de todos os tempos? E como seria a reputação de Jordan se ele não tivesse se aposentado em 1993 e novamente em 1998, tivesse dado continuidade e jogado apenas pelo Chicago Bulls por pelo menos umas 16 ou 18 temporadas? Quantos títulos e conquistas ele ainda seria capaz de atingir? Esse tipo de coisa é impossível da gente saber, mas eu digo mais uma coisinha. Títulos não podem ser literalmente o desempate dessa discussão, que no momento se encontra em 2-1, já que fosse por apenas títulos, pois então Robert Horry seria o maior de todos os tempos. Um cara que eu te contei toda a história aqui no canal e estaria à frente de ambos com 7 títulos da NBA. Ou então Bill Russell, que teve 11 títulos na era dos Celtics. E aí você vai poder alegar que o Robert Horry não era nem o melhor jogador do time e que o Bill Russell, a época dele era muito antiga, não era nem tão competitivo quanto é hoje. Dito isso, não vamos falar sobre, entre aspas, e se, muito menos apenas a respeito de títulos, então vamos continuar porque ainda não chegamos aonde eu realmente pretendo. Neste capítulo 2 temos uma consideração importante a ser feita, é que LeBron James não é um ser humano, ele tem 39 anos, está em sua 21ª temporada de NBA e ainda continua sendo um dos melhores jogadores de basquete do mundo, terminando sua temporada com estatísticas jamais alcançadas por um jogador que chegou até a longínqua marca das 21 temporadas da maior liga de basquete do mundo. Por outro lado, Michael Jordan também chegou à marca de jogar na NBA com seus 39 e 40 anos de idade, tendo médias impressionantes para a sua idade e a época da NBA, que tinha um ritmo totalmente diferente, um volume de arremesso de 3 era totalmente diferente do que temos hoje, sem esquecer que foi o seu segundo retorno de aposentadoria, e por fim se aposentando pela terceira vez, completando 15 temporadas de genialidade. E para começar aqui, as estatísticas totais. É assim que encontramos no momento da gravação desse vídeo, os debates que geralmente se encerram aqui, com as médias de cada um, mas temos que levar em consideração que as do LeBron ainda podem mudar, mas também não vão mudar tanto assim, onde o Michael Jordan sai ganhando em pontos, roubos e tocos, já o LeBron James em rebotes, assistência, porcentagem de arremessos em quadra e porcentagem de arremessos para 3 pontos. Se a gente mudar essa estatística para números totais de temporadas regulares, isso muda um pouco o cenário, onde o LeBron James sai levando a melhor, já que o Michael Jordan supera e permanece superando o LeBron James apenas em aproveitamentos de lance livre e roubos de bola. Mas sendo sincero aqui, temos apenas uma das provas da longevidade e excelência de LeBron James, o quanto ele transcendeu gerações e provavelmente vai se aposentar como o atleta que teve a maior regularidade de bons resultados de todos os tempos, de todos os esportes. Além da sua versatilidade em quadra, que ao longo dos anos ele jogou de forma efetiva por 4 posições diferentes. Ele chegou ao Cleveland Cavaliers sendo listado como small forward, que é a posição de ala, fazendo uma nova função de ala pivô quando ele foi transferido para o Miami Heat, no novo esquema do Eric Spoelstra do small ball, e alterando entre as duas no retorno para o Cleveland, por onde ele finalmente trouxe um título para sua terra natal, e variando de posição como armador e ala armador até, dependendo da necessidade dessa equipe que ele faz parte agora, o Los Angeles Lakers. Enquanto o Michael Jordan tinha uma função muito clara em quadra, ser o próprio Black Jesus, ala armador, o pontuador mais fora da curva que os anos 80 e anos 90 tiveram o prazer de presenciar. Até esse momento temos que dar um ponto para cada um, onde LeBron James leva a melhor por a sua longevidade, regularidade e eficiência, e o MJ pela sua dominância ofensiva. E como a última comparação foram de estatísticas de temporada regular, temos que dar um ponto a mais para o LeBron James, empatando essa disputa novamente em 3-3. Mas isso não bate o martelo de quem é o melhor, atacando e defendendo simultaneamente, já que o basquete não é só apenas de um lado da quadra. E como que a gente vai saber quem é o melhor jogador dentro de quadra? Qual faz a maior diferença para a sua equipe no final das contas? É para isso que alguns dados podem nos ajudar, já que a gente não vai poder colocar um para jogar contra o outro. A famosa estatística avançada, que é basicamente dividida em 6 categorias: efetividade de quadra, percentual de vitórias, contribuição ofensiva, contribuição defensiva, valor de substituição. Essa última talvez você não deva saber muito bem o que é, mas eu te explico. Que é a estatística de quanto um jogador contribui em comparação com o jogador que vem no seu lugar, que joga na mesma posição, mas é o seu reserva. E por último, o real arremesso, que também é conhecido lá na gringa como true shooting, que é a estatística de aproveitamento combinado de quadra. Eles juntam 3 pontos, lance livre e os arremessos totais de quadra e fazem uma média de aproveitamento.
E quando o assunto é estatística avançada, Michael Jordan supera o LeBron em 5 das 6 categorias citadas. Não deixem de notar que o LeBron James está ali, muito próximo do MJ em todas, mas pelas estatísticas, podemos sim dizer que Michael Jordan é melhor jogador de basquete contribuindo para a sua equipe do que LeBron James. Então, pelas estatísticas avançadas, mais um ponto para Michael Jordan. Mas esse debate não pode parar por aqui, porque se for olhar apenas para números e estatísticas, Kareem Abdul-Jabbar seria o GOAT antes de LeBron chegar. Ele manteve o recorde de pontuação intacto na NBA por 38 anos, inclusive com o mesmo número de títulos de Jordan. E mesmo assim, Michael Jordan já era considerado o melhor jogador e maior jogador da história antes de LeBron James. Então vamos dar um passo à frente nos números. E mais especificamente, vamos para o capítulo 3, onde não se trata somente de números. Para falar sobre dominância, seria impossível não citar as 10 aparições, sendo 8 consecutivas de LeBron James em finais de NBA. E o jogador completamente dominante em uma das conferências durante 10 temporadas de sua carreira. Apesar de só ter conquistado 4 títulos, mas se encontra entre os poucos a conquistar um título por 3 equipes diferentes. Já a dominância de Michael Jordan em chegar 6 vezes em finais, levando 6 canecos para casa, sendo 6 vezes o MVP das finais, não tendo nem dado ao luxo de alguma de suas finais chegar a um jogo 7, e o Utah Jazz sabe melhor do que ninguém a respeito disso. Para esse capítulo em específico, não sou eu, não é você, e muito menos os especialistas da mídia que dirão quem é o mais dominante e o melhor jogador de todos os tempos. Já que por número de finais, o LeBron tem mais, mas pela quantidade de vezes e aproveitamento em finais, o MJ tá 100%. Toda vez que chegou, ganhou. Mas pra questão desse capítulo 3, que é o aspecto dominância, eu acho que não existe ninguém melhor do que os próprios jogadores da NBA, aqueles que jogaram antes de Michael Jordan, aqueles que jogaram contra Michael Jordan, aqueles que jogaram depois do Jordan apenas contra o LeBron e, mais relevante ainda, aqueles que jogaram contra ambos e que estão no meio termo entre LeBron James e Michael Jordan. E consequentemente são esses caras que têm mais propriedade para falar. Quem é o mais embaçado dentro de quadra? E vamos tentar ser o mais direto e objetivo possível. Após pesquisar, ouvir, assistir muitas opiniões e entrevistas de jogadores que já se aposentaram e que ainda estão em atividade, vamos apenas levar em consideração aqueles jogadores que jogaram com o Michael Jordan ou contra o Michael Jordan e ao mesmo tempo jogaram com ou contra LeBron James. E esses jogadores são Ray Allen, Dwayne Wade, Jason Williams, Larry Hughes, Paul Pierce, Richard Jefferson, Eddie House, Scott Williams, Shane Battier, Jerry Stackhouse, Mike Miller, Ron Artest, Allen Iverson, Vince Carter, Gary Payton, Brandon Haywood, Carlos Boozer, Kevin Willis, Kevin Garnett, Chris Webber, Jason Kidd, Wally Szczerbiak, Gilbert Arenas, Shaquille O'Neal, Jamal Crawford, Grant Hill, Al Harrington, Reggie Miller, Charles Oakley, Tracy McGrady, Juan Howard e Karl Malone. E o resultado dessa pesquisa é esse. Dos 34 jogadores entrevistados, 62% escolheram Michael Jeffrey Jordan. E apenas Mike Miller não escolheu nenhum deles. E senhoras e senhores, aqui não estamos falando de quaisquer jogadores. E não apenas estavam na liga, mas também tiveram a oportunidade de marcar ambos os jogadores, Michael Jordan e LeBron James, que presenciaram dentro de quadra como essas duas lendas realmente jogaram basquete. E ainda a maioria deles é reconhecido como All-Star, campeão e lendas pelas suas respectivas equipes. E todos eles, assim como eu, na hora de fazer os seus discursos, para se posicionar com a própria opinião, levam tudo em consideração, a história completa e a era em que cada um está inserido, já que Michael Jordan jogou já faz um tempo. As regras eram totalmente diferentes. Jordan tomou mais pancada, ainda mais se tratando do Detroit Pistons, do que malandro da polícia. Enquanto LeBron está atualmente numa era onde não se pode nem usar o antebraço para marcar um jogador. LeBron James é o único na história a alcançar 40 mil pontos, 11 mil rebotes e 11 mil assistências. Inclusive, esse foi um ponto muito admirado e a justificativa de vários dos que acham LeBron James como o melhor de todos os tempos, o GOAT. Mas uma coisa que temos em comum com todos, não, até mesmo aqueles em que eu vi a opinião, mas não coloquei nesse vídeo. Todos, literalmente todos os jogadores que passaram ou estão ainda em atividade na NBA respeitam LeBron James, respeitam suas conquistas e admiram sua longevidade e competência através das temporadas, parecendo um senhor do tempo que transcende a era em que ele está inserido. Mas igualmente, todos, e quando eu digo todos, são todos, tinham medo de jogar contra Michael Jordan. Todos estavam no mesmo palco que Michael Jordan, todos eles jogavam na mesma liga que Michael Jordan, mas nenhum deles sequer teve a audácia de se comparar
com Michael Jordan. Quando falam sua sincera opinião sobre Michael Jordan, quando se lembram de como foi jogar com ou contra Michael Jordan, os olhos dos jogadores brilham, como se estivessem falando a respeito de alguma divindade, de um ser supremo que eles tiveram a alegria de presenciar pessoalmente. Com isso, finalizamos o debate. De acordo com as várias métricas discutidas ao longo desse vídeo, pessoalmente, para mim também e para a grande maioria, Michael Jordan é o GOAT, o melhor jogador de todos os tempos. Mas será que ele vai permanecer nesse posto para sempre? Pois é, eu acho que só o tempo poderá nos dizer. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado aos membros desse canal e eu te vejo num próximo vídeo. Falou!